O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completar os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos na 8ª do Natal, vivendo esse clima festivo da memória do nascimento de Jesus, os inícios da salvação da humanidade. Portanto, é com júbilo que a Igreja celebra nesses dias a Santa Missa, para bendizer a Deus que nos enviou o seu Filho Jesus como Salvador da humanidade. O apóstolo São João, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da sua primeira carta, ao falar da manifestação da salvação de Deus, ele usa muito o símbolo da luz, em contradição com as trevas. Essa luz de Deus que brilhou a ponto de dissipar as trevas do mal, a ponto de vencer as trevas do mal. O apóstolo São João utiliza essa imagem de luz, de trevas, para falar da manifestação da salvação de Deus em contradição com as obras das trevas, as obras do pecado, justamente porque ele vivia num ambiente cultural onde era muito importante para as pessoas conhecer Deus, conhecer o mistério de Deus. No entanto, nesse ambiente cultural de muita riqueza filosófica, de muitos pensamentos filosóficos,
Esse conhecimento do mistério de Deus era um conhecimento meramente racional, um conhecimento esotérico do mistério de Deus, um conhecimento que não tinha nenhuma consequência no comportamento humano, nas escolhas que as pessoas faziam em seu dia a dia. E é por isso que São João esclarece, como nós ouvimos na primeira leitura, que aos cristãos o conhecimento verdadeiro de Deus compromete o comportamento humano, compromete o comportamento das pessoas com a realização do mandamento do amor. Do contrário, como nós ouvimos na primeira leitura, São João deixa bem claro: quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É mentiroso. E a verdade não está nele. Quem diz conhecer a Deus, mas não vive segundo o mandamento principal de Deus, que é o mandamento do amor, é mentiroso. E a verdade não está nele. É preciso viver o conhecimento de Deus, diz ainda São João, permanecendo em comunhão com Deus, permanecendo nele. E quem permanece em Deus, quem de fato vive na comunhão de amor com Deus, deve também proceder como ele procedeu. Isso é claro para São João. Conhecer Deus tem consequências concretas no nosso agir, no nosso comportamento, nas escolhas que nós fazemos no dia a dia, da nossa vida de família, do nosso compromisso com o trabalho, os nossos compromissos sociais. O conhecimento de Deus deve brilhar, deve ser testemunhado no nosso dia a dia, sobretudo o testemunho da vivência do mandamento do amor que Jesus nos ensinou e que o próprio Jesus colocou em prática, dando a sua vida para a nossa salvação. Dessa forma, irmãos e irmãs, nós seremos luz no Senhor. Dessa forma, irmãos e irmãs, nós irradiaremos a luz do Salvador. Seremos inundados por essa luz, teremos a graça de Deus para vencer as trevas do pecado presentes em nossos corações e teremos a graça ainda de irradiar essa luz salvífica de Deus para que também outras pessoas sejam beneficiadas com a graça da redenção de Jesus. Essa luz nós recebemos no sacramento do batismo. Como é importante valorizar, como é importante dar graças a Deus pelo batismo que nós recebemos e, claro, a confirmação deste sacramento, a confirmação dessa luz de Deus em nossos corações por meio do sacramento do Santo Crisma. É a luz da fé que se testemunha na prática do amor, amor diário, amor cotidiano. É a luz da fé que se testemunha na caridade, de modo que todos nós podemos também profetizar como o velho Simeão profetizou, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, nesse trecho do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Simeão profetiza: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Tendo o menino Jesus em seus braços, tendo o menino Jesus em suas mãos, Simeão continua a sua profecia: porque meus olhos viram a tua salvação,
que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Se nós deixamos, irmãos e irmãs, que essa luz de Deus brilhe em nossos comportamentos, em nossas ações, nas escolhas que diariamente fazemos, sim, nós podemos fazer nossas as palavras proféticas de Simeão: meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Essa luz que se irradia a partir de dentro dos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, essa luz deve também iluminar as nações. Essa luz também deve iluminar aos povos, porque a salvação de Deus é para toda a humanidade. A salvação que Jesus veio nos dar é para todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as culturas. No entanto, em sua profecia, como nós ouvimos no Evangelho, Simeão diz para Maria, também para José, que estavam ali apresentando o seu filho para ser consagrado ao Senhor no templo de Jerusalém. Ele diz assim, Simeão: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Esse menino, disse Simeão, será um sinal de contradição. O que Simeão quis dizer com isso, minha gente? Jesus é um sinal de contradição. Por quê? Justamente porque Ele nos concede essa luz de salvação por meio de sua morte de cruz. O pecado que se manifesta em nossos corações, por vezes, esse pecado nos leva a rejeitar o amor de Deus. Por vezes, nós não aceitamos a vontade de Deus. Por vezes, nós teimamos viver, escolher as trevas do mal, as trevas da mentira, as trevas da injustiça, as trevas da imoralidade. Sim ou não? Hein, minha gente? Sim ou não? Infelizmente, Jesus é um sinal de contradição. Quem o segue deverá, dia após dia, tomar uma decisão clara pela luz do Senhor, pela luz da verdade, pela luz do amor, pela luz que se irradia do mistério da cruz do Senhor. Amar, testemunhar o amor de Deus, é dia após dia morrer um pouco para si, morrer um pouco para os próprios sonhos, morrer um pouco para as próprias vontades, vontades que não estão comprometidas com a vontade de Deus. Amar, testemunhar o amor da cruz, é entrar nessa contradição de Jesus. Justamente porque as trevas do pecado querem nos afastar de Deus. E às vezes, infelizmente, nós escolhemos este caminho. Porém hoje, no mistério do Natal do Senhor, Deus nos oferece um novo caminho. É um caminho todo iluminado. É um caminho de graça, é um caminho de salvação, é o caminho do amor da cruz.
é o caminho do amor de Jesus. Que Deus nos dê a graça de escolhermos, de trilharmos este caminho. E que nós possamos juntos, como Igreja da Luz, Igreja da Cruz do Senhor, que nós possamos todos irradiar essa graça de salvação a todas as nações, a todos os povos, como profetizou Simeão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.